São 15h43 agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde. Como nós dissemos na abertura do programa, já está conosco o nosso convidado. Me refiro ao Dr. Fernando Borges Vieira. Ele que é advogado especializado no direito empresarial. Ele que também é conselheiro da seccional da OAB São Paulo. Também professor convidado da Escola Paulista de Direito. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao nosso Justiça na Tarde da Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor pela atenção. Walter Lima, eu que agradeço o convite da Rádio Justiça, sou fã do programa Justiça na Paz, da tarde, e é sempre muito bom contribuir ao debate. Opa, muito obrigado ao senhor por essa gentileza. O nosso assunto, doutor Fernando, é justamente sobre a questão do 13º salário, ou seja, a regra geral do 13º geral. É uma regra em que muita gente fica esperando no fim do ano, no último mês do ano, receber, portanto, ou a última parcela, já que outras parcelas são a primeira parcela, aliás, né, sempre é paga, portanto, no começo do ano ou no meio do ano, e fica sempre a última parcela, portanto, aí para o último mês do ano. Isso é regra geral ou o 13º ele pode ser fatiado ao longo dos 12 meses, doutor Fernando? Pois é, vamos entender rapidinho que todo empregado com carteira assinada tem direito a receber o equivalente a um mês de salário, caso tenha trabalhado o ano inteiro na empresa. Já aqueles que não trabalharam os 12 meses, o valor do 13º deve ser proporcional ao período trabalhado. Caso o empregado receba apenas o salário, o valor do 13º será igual ao salário de dezembro. Já se esse colaborador trabalhou menos de 15 dias no mês em que entrou na empresa, este mês não computa para o cálculo do 13º. Você me pergunta sobre a data. Se o trabalhador não optou por receber o adiantamento do 13º salário em suas férias, as empresas devem pagar pelo menos metade do 13º entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro. A outra metade deve ser paga no máximo até o dia 20 de dezembro. Então, no máximo até terça-feira que vem, 30 de novembro, as empresas devem depositar pelo menos metade do 13º salário, Walter. Quer dizer, o 13º salário, como o senhor muito bem pontuou, né? Ou seja, é mais um salário evidente, apenas para esclarecer para o nosso ouvinte, em recebendo o 13º salário, ele também vem taxado com desconto do INSS ou da Previdência, como também do imposto de renda, caso realmente seja necessário, doutor Fernando? Sim, o 13º salário é verba de natureza salarial, então sofre toda a tributação que o salário normal sofre. E aí você tocou num ponto que é bastante importante a gente entender. O que vai ou que não vai integrar o 13º salário? O cálculo para pagamento desse benefício deve considerar os salários e as chamadas verbas de natureza salarial, que o empregado recebe com frequência ao longo do ano, como, por exemplo, horas extras, comissões, adicional noturno, de periculosidade, de insalubridade. Esse valor sempre será acrescido proporcionalmente nas parcelas do 13º salário. Agora, valores como auxílio transporte, alimentação, creche e participação nos lucros não entram neste cálculo. Entendi. Quer dizer, por conta da pandemia também, né, doutor Fernando, houve, de certa forma, alterações nas leis trabalhistas, mas dentro dessas alterações, de alguma forma, mexeu nessa regra geral do 13º salário ou não, doutor Fernando? Sim, Walter, essa é uma dúvida que todo mundo nos questiona. E vamos esclarecer aos ouvintes da Rádio Justiça. Com relação ao trabalhador que teve a jornada de trabalho e salário reduzidos por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, faz jus ao 13º salário, devendo este ser calculado sobre o salário integral sem a redução. Conforme a nota técnica
51.520 de 2020 do Ministério da Economia, que foi então preparada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, as empresas não devem considerar no cálculo do 13º salário e também das férias a redução salarial firmada nos acordos com os trabalhadores. Mas atenção, isto não ocorre na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho. Nesse caso, o período de suspensão não será considerado para o cálculo do 13º. Assim, as empresas estão autorizadas a fazer o pagamento com base nos meses efetivamente trabalhados. No entanto, observando-se aí a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, não há impedimento algum para que se estipule por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, acordo individual, ou até mesmo por liberalidade do próprio empregador, a concessão do pagamento do 13º salário em sua integralidade, considerando o período de suspensão. Então vamos lá, se houve, a bem da verdade, o ingresso da empresa no programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o salário, 13º salário, deve ser integral. Agora, se é caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, ou seja, se o empregado deixou de trabalhar, por exemplo, 3 meses, porque o seu contrato de trabalho foi suspenso, o empregador está autorizado a não considerar esses meses. Portanto, o 13º seria proporcional e não integral. Será proporcional aos meses efetivamente trabalhados. Quando o senhor nos chama a atenção com muita propriedade, doutor Fernando, sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho, o senhor nos explicou muito bem, né, que neste caso não se calcula nesses meses suspensos, portanto aí o valor do 13º, parcelas do 13º. Eu pergunto ao senhor, quem ganha com isso ou quem perde com isso, com a suspensão temporária do contrato de trabalho? Ou seja, qual é a diferença da suspensão temporária de trabalho pela demissão? Ou seja, a demissão não seria mais benéfica para o empregado do que a suspensão temporária do trabalho, doutor Fernando? Pois é, vamos perceber o tempo e o espaço em que isso ocorreu. Estamos falando do início da pandemia, lá no início de 2020, Isso. E os empregados foram atingidos diretamente em seus respectivos contratos. Por que isso ocorreu? Porque os empregadores também foram atingidos. Muitas empresas tiveram que suspender as suas atividades, muitos prestadores de serviços também tiveram que suspender as suas atividades. Naquele momento, havia, sim, como sempre há, a possibilidade de que este empregado seja demitido sem justa causa. Isso traz um encargo muito grande ao empregador. Ele tem que pagar as verbas rescisórias, tem que observar o que determina a legislação a respeito da rescisão imotivada do contrato de trabalho. E, por outro lado, ser demitido em um momento de pandemia traz ao empregado uma sensação muito ruim, mais do que uma sensação, uma situação mesmo de procura de novos postos de trabalho, e nós sabemos que essa procura foi bastante prejudicada em tempos de pandemia. Então o governo, por meio das suas medidas provisórias, possibilitou aos empregadores que suspendessem por determinado período o contrato de trabalho. Neste período não haveria pagamento das verbas salariais, por isso que não se computa o 13º salário, com a certeza de que, findo o período de suspensão, como nós observamos que de fato aconteceu, aquele empregado retornaria ao seu posto de trabalho. Então, era uma situação benquista
pelos empregados e pelos próprios empregadores? Claro que não. Ninguém desejava que isso ocorresse. Todo mundo desejava que o trabalho se desenvolvesse normalmente. Todavia, foi uma saída que se encontrou, uma saída paliativa para que este empregado não fosse demitido e para o empregador não precisar demiti-lo. Então, quem ganha, eu não vou dizer para você que ambas as partes saem ganhando. Eu vou dizer para você, Walter, que ambas as partes não saíram perdendo. Ganhar, eu acho que poucos ganharam com a pandemia. O empregador, o trabalhador, todos sofreram, sem dúvida alguma, impactos muito grandes na relação de trabalho. Mas foi o que se teve por correto fazer, foi uma medida, como eu disse, paliativa. Estamos superando, graças a Deus, essa questão da pandemia. Muitas empresas já programando aqui a volta para as suas atividades normais, e assim vamos esperando que tudo melhore. Concordo com o senhor. Perfeito. Bela explicação. Agora, doutor Fernando, voltando para o item 13º, quer dizer, a empresa que de alguma forma não quitou o 13º ao longo do ano, pode sofrer consequência? Pois é. Pode sofrer uma consequência sim. Se o empregador ele não pagar o 13º salário aos seus empregados, ele está incorrendo em uma falta, tanto administrativa como trabalhista. Ele pode sofrer uma sanção administrativa, uma falta administrativa, uma multa, e ele pode responder na Justiça do Trabalho, seja por uma ação individual, ou seja até mesmo por uma ação coletiva, se o Ministério Público vier a saber que aquela empresa está sonegando o 13º salário de todos os seus empregados. É muito grave. Perfeitamente. Bom, o importante, como o senhor muito bem frisou, né? O mundo, né, vivendo uma época diferente, em que diversos setores foram, portanto, afetados por conta aí dessa pandemia, ou seja, é aquela questão de prevalecer o bom senso diante dessa situação, que não está fácil para ninguém, né, doutor Fernando? Tanto para o empregador como também para o empregado, não é? Exatamente, e não só aqui no nosso país, a gente percebe isso no mundo inteiro, não é uma realidade só brasileira, é uma realidade mundial. Exato. E é sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos pela gentileza que o senhor sempre tem com a nossa emissora. E até uma próxima oportunidade, doutor Fernando. Até uma próxima, Walter Lima. É sempre um prazer conversar consigo. Sempre aprendo muito ouvindo Justiça na Tarde. Sou fã do programa e fico muito feliz em participar. Muito obrigado. É sempre um privilégio também conversar com o senhor. Boa tarde. Muito obrigado. Um grande abraço. Outro para o senhor. Muito obrigado. Tchau. Tchau.